Sejam bem-vindos aqui à Visão Financeira. Será que a reeleição do Luiz Inácio Lula da Silva é um benefício para Moçambique ou não? Vamos lá aqui fazer uma pequena análise e olhar. Se tem aqueles brasileiros que dizem, cara, você não pode falar da eleição do Brasil porque você não é brasileiro, você anda a espalhar fake news. Cara, você está muito desinformado. Nós temos televisão aqui em Moçambique, nós temos internet, nós assistimos CNN Brasil, nós assistimos Globo, assistimos qualquer coisa. E se quiser não assistimos Globo, assistimos SBT, temos todos esses meios de comunicações e ainda mais temos internet. Todos esses canais, CNN Brasil, BBC Brasil, todos têm um canal no YouTube e eles fornecem informações também no YouTube. Então, se eu quiser me informar sobre as eleições brasileiras, eu posso me informar através desses meios também, que não são fake news. Não são fake news. Tem a UOL também que eu posso me informar e te passar aqui. Então, não venha me dizer que eu estou aqui a espalhar fake news ou não fake news. Entendeu? As informações que você tem são as mesmas que eu tenho. Então, não venha aqui dizer que, porque tu não está no Brasil, não pode falar do Brasil. Porque tu nunca foi no Brasil, não pode falar do Brasil. Peço perdão. E também, nesse vídeo, eu não vou falar se a reeleição de Lula é boa ou não. Isso é um brasileiro que vai falar. Eu quero falar simplesmente se a reeleição do Lula beneficia ou não Moçambique, se isso é bom para os países africanos ou não. E por que eu vou falar isso? Tem um aspecto econômico e as relações bilaterais entre esses dois países. Só para você ter uma ideia, quando Lula era presidente, houveram muitas relações nos países africanos. Muitas parcerias foram realizadas. Uma das grandes parcerias que foi realizada, um dos grandes investimentos que veio para Moçambique na época em que o presidente Lula era presidente, o presidente Lula era presidente, a Vale Moçambique passou a investir aqui, a Vale do Rio Doce passou a investir em Moçambique, a Odebrecht veio para aqui e houve um grande projeto que era um projeto que era entre Japão, Brasil e acho que África do Sul, um projeto que visava, era Japão, Brasil e Moçambique, que eles queriam começar a fazer uma exploração agrícola numa área que eles chamaram de corredor de Nacala, que é basicamente daqui onde estou, da minha província de Nampula, até Nacala, mas especificamente é uma área conhecida como 25 de setembro, e eles faziam pesquisas de solo para produzir um adubo que condizesse com as necessidades que aquele solo precisasse para se fazer uma produção em alta escala. Então eles fizeram um monte de pesquisa, investiram muita grana para que aquilo se realizasse. Não deu certo por causa de vários intervenientes que começaram a acontecer, seja no Brasil, a questão da Odebrecht, a questão da corrupção que começou a acontecer no Brasil, isso fragilizou o investimento que foi feito em Nacala do aeroporto, um dos maiores aeroportos de Moçambique, com menos tráfego, também porque aqui a condição de vida é baixa, é muito baixa, e só para você pegar um voo, você pode gastar R$1.200 por aí para sair, por exemplo, de Nacala para Maputo. Isso é muito caríssimo, então eu ia falar de 15 mil meticais por aí, 16 mil meticais, dependendo dos dias e como você vai pagar. Claro que se você pagar 3 meses antes ou 4 meses antes, o preço pode reduzir. Existe também essa possibilidade aqui. Porém, o aeroporto de Nacala é o que tem menos tráfego. Então, só para você ter uma ideia, na época em que o Lula era presidente, Moçambique recebeu vários benefícios, tendo em conta que o presidente Lula também veio para Moçambique falar com o presidente de Moçambique nessa época. Ou seja, o governo que nós temos aqui é um governo esquerdista também e simpatiza, tem os mesmos ideais com o PT, o Partido dos Trabalhadores. E como esses dois têm os mesmos ideais, a facilidade de se conectarem, a facilidade de passarem a se ajudar e serem mutuamente importantes um para o outro é cada vez mais maior, porque ambos têm os mesmos ideais, ambos pregam o mesmo tipo de comunicação. A comunicação é a mesma. As coisas que o Lula fala são as mesmas coisas que aqui se promete para o povo. Vocês vão ter mais comida, precisamos de mais comida, precisamos de não sei o quê. Essas coisas, mais educação, mais universidades, que são basicamente as coisas que o Lula sempre fala.
E tendo em conta que o Bolsonaro, o cara não era muito pró-África, não fazia discursos relacionados à África, não viajou para a África, não teve nenhuma relação com nenhum país africano. Os africanos também já se sentem um pouco ressentidos naquilo que, porra, esse gajo aqui não quer saber de nós, esse gajo não quer saber de nós. E alguns pensam que não, melhor Lula do que esse cara aí, porque esse cara aí tem um pensamento que não nos agrada nós africanos, não se identifica com nós africanos. E os discursos de Lula são os discursos que se identificam com países africanos, porque os países africanos, na sua maior parte, têm um índice de pobreza muito elevado, como por exemplo Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, e tem vários outros países que simpatizam com o Brasil, que também esse discurso de acabar com a fome, acabar com problemas sociais, oferecer educação, oferecer comida, são questões básicas que atraem qualquer pessoa que está nesses países aqui, e a maior parte dos partidos políticos que estão no poder aqui são esquerdistas. Então faz muito sentido as relações, ou seja, haverem mais benefícios no governo de Lula para a África, para os países africanos, do que houve no governo Bolsonaro, apesar de ser apenas 4 anos que ele teve essa chance, e também houve aquele problema da pandemia que não deu muita oportunidade para ele fazer o que deveria ter feito. Então o cara foi puxado ladeira abaixo com tudo isso. E as decisões que ele tomou parece que não agradaram milhares de pessoas, tendo em conta que a realidade aqui em Moçambique, apesar das restrições serem todas seguidas ali, quer dizer, emitidas, não seguidas, emitidas pelo presidente da República, não havia muito essa questão de vamos seguir à risca. Algumas pessoas andavam sem máscara, algumas pessoas faziam as coisas como lhe apetecesse, algumas pessoas viviam a sua vida normal, iam vender na rua, aquelas coisas que praticamente o Bolsonaro estava falando que deveriam fazer. Só que a diferença é que o presidente de Moçambique, nesse caso Filipe Nyusi, não falou nada dessas coisas que o Bolsonaro falou. Ele aconselhou pessoas a se restringirem, pessoas a se limitarem, conforme recebeu orientações dos países mais gigantes, mais grandes do mundo. Só que as pessoas aqui não fizeram essas coisas, e o impacto aqui foi muito baixo em relação aos outros países como o Brasil, como os Estados Unidos da América, como a própria China, como a Europa toda. Na África foi o continente com menos índice desse negócio aí. Então, basicamente é isso. Eu acho que no governo Lula haverá mais parcerias, haverá mais amizade com países africanos, e isso agrada muito aos africanos, e isso agrada muito também aos presidentes, tanto que o nosso presidente logo saudou o presidente Lula quando ele se reelegeu à presidência. Agora, se o Lula vai ser presidente ou não, não sei, porque há uma greve no Brasil. E deixa aqui nos comentários o que você acha desse negócio aí. Eu acho que outra coisa muito importante, a economia, será que teremos algum financiamento, algum apoio? Não sei, porque não se sabe, só são 4 anos, não se sabe se depois desses 4 anos serão um terror no governo Lula, porque pode ser um terror, pode não acontecer o que o Lula espera, porque já se passa tanto tempo, ele está muito velho e, cara, para chegar no topo você tem que fazer coisas diferentes e não as mesmas coisas. Então, se você querer fazer as mesmas coisas, você pode levar o país ladeira abaixo. Se você leva o país ladeira abaixo, talvez nas próximas eleições ele não esteja como presidente do Brasil. Então, não sabemos o que vai acontecer em 4 anos. É muito pouco para você determinar ali se haverá algum investimento ou não dentro da África, ou os investimentos vão se manter, ou o presidente Lula virá para a África. Porque agora, na situação em que o mundo está, com aquele negócio que está acontecendo com a Ucrânia e tal, fica complicado, porque todo o pessoal, na minha visão, está de olho no Brasil. Ou seja, esses países grandes como os Estados Unidos, como a China, como a Rússia, esses países já estão de olho no Brasil, porque o Brasil é um parceiro importante para todos esses caras aí. E também tem o grande interesse da Amazônia por trás disso, sei lá, pelas riquezas que a Amazônia tem, não necessariamente porque esses caras são pró-ambiente como tal, como eles dizem, mas porque eles têm interesses obscuros atrás de tudo isso. Então não sei se o presidente Lula como tal terá esse tempo
de atender ou de gerir tudo a ponto de se encontrar ou de vir para a África se encontrar com algum presidente africano aqui para fazer uma parceria. Porém, isso não deixa de ser um benefício para os países africanos, porque na sua maioria os partidos que existem são esquerdistas. Estamos juntos aqui. Não se esqueça de curtir o canal, pô. Curta o canal, subscreva o canal. Queremos bater 2.000 inscritos e é só o começo. Fui.